Para diretor das Relações Interinstitucionais da Fiocruz, Valcler Rangel, a pandemia tornou a desigualdade social mais latente no Estado. Em um ano, os mais ricos conseguiram ficar mais ricos com a pandemia e os mais pobres ainda mais pobres. Não há saída se não enfrentarmos todas as questões que permeiam essa doença, não só o vírus, frisou Rangel. Segundo os dados da Faculdade de Oxford apresentados pelo diretor, os pobres vão demorar 14 vezes mais para recuperar o que tinha antes da pandemia do que os ricos. Se os estados não entrar fortemente, não teremos como dar a volta por cima. Precisamos fortalecer o SUS e reverter a crise urbana. Não podemos concentrar ações apenas nos vírus, voltou a afirmar, concluiu. O estado de São Paulo supera a marca de 100 mil mortes por Covid. Neste sábado 8, a marca de 100 mil mortes na pandemia de Covid-19, com 660 óbitos notificados no último período de 24 horas, o estado mais populoso e rico do Brasil chegou à marca de 106.649 vítimas do novo coronavírus. Com isso, São Paulo responde por 24% das mortes registradas no país desde o início da pandemia. 419.114, embora tenha cerca de 20% da população nacional. Apenas 7 países do mundo, além do próprio Brasil, superam a marca de 100 mil mortes por Covid, segundo a Universidade Johns Hopkins, Estados Unidos. 588.218 Índia. 238.270 México, 218.657 Reino Unido, 127.863 Itália, 122.694 Rússia, 111.097 França, 106.438. Bolsolão Jornal denuncia o esquema de 3 bilhões de Bolsonaro para compra de deputados. O presidente Jair Bolsonaro, no final do ano passado, criou um orçamento paralelo para o aumento de sua base de apoio no Congresso. Foram de 3 bilhões em emendas destinadas à compra de tratores por preço até 259% acima dos valores fixados pelo governo. Informou 9 no jornal O Estado de São Paulo, um escândalo no governo federal. O manejo sem controle do dinheiro público aparece em um conjunto de 101 ofícios enviados por deputados e senadores ao Ministério do Desenvolvimento Regional e órgãos vinculados. Nos documentos, eles indicam como preferir usar os recursos, e os ofícios mostram que também o esquema também atropela leis orçamentárias, pois são os ministros que deveriam definir onde aplicar os recursos. Os acordos para direcionar o dinheiro não são públicos e a distribuição dos valores não é equânime entre os congressistas. Atendendo critérios eleitorais, só ganha quem apoia o governo, diz a publicação. Em um exemplo citado pela reportagem, o senador Davi Alcolumbre, do DEM, determinou a publicação de 277 milhões de verbas públicas só do Ministério do Desenvolvimento Regional. Na verdade, ele precisará de 34 anos no Senado para conseguir indicar esse montante por meio da tradicional emenda parlamentar individual que garante a cada congressista direcionar livremente 8 milhões ao ano. O ex-presidente do Senado, Alcolumbre, destinou 81 milhões apenas à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba, Cadevasf, empresa estatal. Alcolumbre também destinou 10 milhões para as obras e compras fora de seu estado. 2 tratores vão para a cidade do Paraná e 2,6 mil quilômetros do Amapá. Sem questionar, o governo concordou em comprar as máquinas por 500 mil, quando pelo preço da referência sairiam por 200 mil. Outros casos emblemáticos e do deputado Lúcio Moschini, MDB, o governo aceitou pagar 359 mil num trato que, pelas regras normais, custariam 100 mil aos cofres públicos. A situação até em que parlamentares enviaram milhões para a compra de máquinas agrícolas para uma cidade a cerca de 2 mil quilômetros de seus redutos eleitorais é o caso dos deputados do Solidariedade, Otácio Nascimento, de Roraima, e Bosco Saraiva, do Amazonas. Eles direcionaram 4 milhões para a cidade de Padre Bernardo, Goiás. Se a tabela do governo fosse considerada, a compra sairia por 2,8 milhões. Na prática, a origem do novo esquema está no discurso de Bolsonaro de não distribuir cargos sob argumento de não letear o primeiro escalão do governo. A moeda de troca se deu por meio da transferência do controle de bilhões de reais do orçamento ao Congresso com a agência Sputnik Brasil. Governo escata AGU para orientar Pazuello na CPI. O ex-ministro da Saúde e assessorado por advogados da União para elaborar um depoimento que será prestado dia 19, oitiva do general considerada crucial para o governo. Saúde de Eduardo Pazuello passou a ser assessorada pela Advocacia Geral da União, da AGU, para traçar sua estratégia de defesa na CPI da Covid. O general da ativa já se reuniu ao menos 2 vezes com advogados da equipe da AGU, que estão coletando documentos sobre aquisição de respiradores e fabricação de cloroquina para subsidiá-lo na CPI. No próximo dia 19, o depoimento de Pazuello é considerado crucial porque, ao deixar o cargo, ele ligou sua demissão e um cúmulo de políticos interessados em verba pública, Pixule, para senadores. Pazuello sabe de escândalos que pode comprometer o governo. Esta é a primeira vez que a AGU desloca uma equipe para orientar o depoimento de um ex-ministro, segundo o Estadão apurou, com servidores do órgão e 4 ex-titulares da pasta na CPI do Cachoeira, criado em 2012 para investigar as relações entre parlamentares e o contraventor Carlinhos Cachoeira. Foram escalados advogados da União para acompanhar os trabalhos dos parlamentares, mas a situação era diferente. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também tem consultoria de advogados da União. Segundo a AGU, tanto Queiroga quanto Pazuello requisitaram o auxílio do órgão, e o que não ocorreu no caso do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o Nelson Teixa, que prestaram depoimento à CPI. Os dois apontaram erros do governo na condução da pandemia de Covid-19 e disseram que o presidente Jair Bolsonaro não lhes dava autonomia. Para o vice-presidente da CPI, senador Randolph Rodrigues, da Rede Amapá, e o uso da AGU por parte de Pazuello é gravíssimo. A Advocacia Geral da União é um órgão de Estado, não é um órgão de advocacia particular privada. Não me consta que o senhor Eduardo Pazuello seja, nesse momento, ministro do Estado, ou esteja
exercendo algum cargo público e uma absurda utilização da estrutura de Estado para benefício privado. Não é só um ato imoral, é um ato de corrupção, afirmou Randolph. Já na avaliação do ex-juiz federal Luciano Godoy, não há, em princípio, nenhuma ilegalidade, mas os advogados têm de defender a política pública do governo. Se isso leva à defesa do ex-ministro, está dentro da omissão constitucional da AGU, disse Godoy, que é professor da FGV Direitos de São Paulo. Os servidores convocados para dar assistência a Pazuello são os advogados da União, Diogo Paulau, procurador regional da União na primeira região, Joilô Capelossi, consultor jurídico do ministro da Saúde, Palau, acompanha os desdobramentos do inquérito aberto em janeiro pelo Supremo Tribunal Federal, no auge da crise em Manaus, quando dezenas de pessoas morreram asfixiadas em razão da falta de oxigênio em hospitais da capital amazonense, após Pazuello perder o foro privilegiado em março, quando deixou o ministério e caso passou a tramitar na primeira instância da Justiça Federal. O depoimento do ex-ministro à CPI estava marcado para quarta-feira passada, mas foi adiado para o dia 19, depois que ele alegou, por meio de ofícios encaminhado ao Exército, ter mantido contato direto com os 2 servidores infectados pelo novo coronavírus. O Estadão revelou na quinta-feira, 6, Pazuello furou a quarentena que faria no hotel de trânsito de oficiais onde mora em Brasília e se reuniu com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, um dos auxiliares de Bolsonaro que assessoram para o depoimento, e o comando do Exército silenciou sobre a conduta de Pazuello. O ex-ministro da Saúde foi visto circulando sem máscara no hotel e costuma usar o telefone de recepção. Episódio acusou a indignação entre os parlamentares, já que as recomendações para quem está com suspeita de ter contraído o coronavírus é manter isolamento social. Senadores chegaram a avaliar até mesmo uma condução coercitiva para forçar o comparecimento de Pazuello à comissão. Procurada pelo Estadão, a AGU alegou que pode representar a autoridade ou ex-autoridade, tanto judicial quanto extrajudicialmente, nos termos que trata de atribuição da Advocacia Geral da União da AGU, atua na representação de autoridades públicas em função de atos praticados no âmbito de suas atribuições. Por exemplo, até hoje a AGU representa o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o ex-ministro Pedro Malan, dentre outras tantas autoridades, informou a órgãos militares das Forças Armadas que respondem a inquérito policial ou processo na Justiça também pode ser defendidos por servidores da AGU. Mesmo prevista em lei, portarias e um manual do órgão, medidas e consideradas sem precedentes no âmbito de uma CPI com agência e Estado. O Brasil não faz nada em relação à prevenção do crime e da violência, afirma o ex-instrutor da BOP. Medidas de curto prazo com o enfrentamento militar são sempre as opções tomadas no Brasil para combater o crime. Não há planejamento ao longo prazo no país para a erradicação da violência. É o que afirma Paulo Starani, ex-instrutor do BOP, Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, do Estado do Rio de Janeiro. Antropólogo e pesquisador de ciências policiais na Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro. O especialista
diz que é possível que a polícia tenha cometido excessos durante a operação no Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Na quinta-feira 6, a policial prefere, porém, esperar a verificação dos antecedentes criminais das vítimas e dos exames de necrópsia e de corpo de delito, antes de bater o martelo sobre os exageros de força policial. Precisa ser esclarecido fato a fato. Cada morte que aconteceu não é dado a nenhuma instituição policial, ou não é direito de abusar da força necessária. Precisa ser assim, é o Estado democrático de direito gritar por isso, afirma a especialista em entrevista com a agência de notícias Sputnik Brasil. A polícia informou que a operação foi planejada durante 10 meses, com a identificação de alvos e o mapeamento dos refúgios do criminoso. O especialista acredita que, no entanto, que a resistência encontrada pelos policiais foi maior que imaginada. Inicialmente, o que teria contribuído para o tiroteio é, consequentemente, para o alto número de vítimas, provocando que não houve excesso a mais dados que vão povoar. Aí a nossa história é de que postamos sempre em políticas públicas de contenção policial quando, na verdade, não fazemos nada em relação à prevenção do crime e da violência, diz Starani. Dados do Instituto de Segurança Pública Fluminense afirma a declaração de Starani. As intervenções policiais no Rio de Janeiro deixaram um total de 1.245 vítimas em 2020. Isso representa uma média de mais de 3 mortes diárias ao longo de todo o ano. Para efeito de comparação, foram 985 pessoas mortas pela polícia dos Estados Unidos em todo o país ao longo do ano passado, segundo o levantamento do jornal norte-americano Washington Post. Lamentavelmente, o remédio sempre foi esse, tratando a consequência e não a causa. Quando não se tem nenhuma política pública de médio e longo prazo, apostamos sempre em medida de curto prazo, exatamente com o último governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que dizia que ia resolver tudo com a bala na cabeça. Mas é assim que funciona. Não deve ser assim em qualquer parte do mundo, afirma Starani. A polícia informa 3 mortes a mais. A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou nesta sexta-feira 7 que a operação no Jacarezinho terminou por 28 mortes, sendo 27 civis e um policial civil, além de 6 presos. O número aumenta em 3 mortos ao balanço divulgado nesta quinta-feira, 6. A chamada Operação Iceptis investiga o aliciamento de crianças e adolescentes para ação criminosas como tráfico de drogas, assassinatos, roubos e até sequestro de trens de supervia. Esta realidade, no entanto, está longe de ser uma exclusividade do Jacarezinho. O que acontece no Jacarezinho? Baseado nas informações, acontece em qualquer comunidade do Rio de Janeiro. É uma realidade muito triste que nós vivemos, mas eu não vejo nenhuma comoção neste sentido. O menor de idade é considerado melhor mão de obra que se possa ter para o tráfico de entorpecentes, se forem identificados, se forem cumprir medidas socioeducativas, dificilmente ficariam
mais de um ano nesta medida, podendo retornar ao tráfico com um novo status de ter passado pelo sistema. É uma coisa muito mais profunda, avalia Sterani. Determinação do CTF. A operação do Jacarezinho aconteceu a despeito de uma determinação do Supremo Tribunal Federal CTF, que decretou que, durante a pandemia, ações em comunidades precisam ser comunicadas ao CTF. A decisão permite ações apenas em hipóteses absolutamente excepcionais. A polícia e a autoridade do governo estadual argumentam que o decreto prejudique o combate ao crime. O delegado Rodrigo Oliveira, da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil e do Rio de Janeiro, afirmou que a falta de operação dá um péssimo resultado. Eu considero equivocada a medida do CTF, não cabe ao CTF determinar como a polícia deve agir. Isso deveria ser um ajuste de conduta entre o Ministério Público e a Polícia Estadual, no caso civil-militar, diz Sterani. A ONU cobra investigação. Nesta sexta-feira 7, o Alto Comissariado da Organização das Nações Unidas para os Direitos Humanos, ACNUDH, pediu ao Ministério Público que realize uma investigação independente, completa, imparcial, de acordo com as normas internacionais da Operação Exceptis. Isto implica que as autoridades devem garantir a segurança e a proteção das testemunhas e protegê-las contra intimidações e retaliações, disse Rupert Colville, porta-voz da ACNUDH, em comunicado. Segundo Sterani, a ONU está fazendo o papel dela de cobrar, assim como outras instituições que protegem os direitos humanos. Devem fazer o que não se pode, na opinião do ex-instrutor do BOP, e criminalizar todas as ações da polícia, tomando por base esta operação. Você não tem políticas preventivas e postas nas operações policiais como solução do problema. Então, se deixar de ter operação policial, o que vai nos restar? A gente precisa ter um olhar mais amplo e ter coragem para falar sobre isso. Coragem para tomar oposição e perceber que a solução é muito além do que impedir que as polícias deixem de atuar, e finalize o especialista com a agência Sputnik Brasil. Ataque a tiros em festa de aniversário nos Estados Unidos deixa 7 mortos. Assassino se suicidou depois de ter atirado contra vítimas. Ao menos 6 pessoas morreram neste domingo, 9, depois que um atirador entrou em uma festa de aniversário em Colorado Springs, nos Estados Unidos, e disparou contra as pessoas presentes no local. O assassino se suicidou logo após o ataque. De acordo com a polícia, os disparos foram efetuados em um estacionamento de trailers, onde diversas famílias estavam reunidas em uma das casas. O suspeito de ter realizado o ataque, que não foi identificado publicamente, era provavelmente um namorado de uma das vítimas. John Sutters, prefeito de Colorado Springs, garantiu que será realizada uma investigação completa sobre o caso. O tiroteio foi na Canterbury Manufactured Home Community, um parque que possui quase 500 trailers. De acordo com informações da ONG The Gun Violence Archive, o ataque a tiros em Colorado Springs foi o 194º efetuado neste ano nos Estados Unidos, com a agência ANSA. Cogumelos podem evidenciar existência de vida em Marte, aponta estudo. Após analisar dados coletados pelos robôs Opportunity e Curiosity da NASA, uma equipe internacional de cientistas afirmou que as imagens coletadas podem mostrar a presença de formas de vida semelhantes a fungos em Marte.
Os espécimes encontrados possuem forma esférica e cor branca, e foram inicialmente considerados compostos de óxido de ferro hematita. Contudo, esta informação foi refutada por estudos posteriores, segundo a Popular Mechanics. O novo estudo indica o surgimento de objetos esféricos sob o solo de Marte em um período de 3 dias, que, segundo os cientistas, aumentam seu tamanho, mudam de forma, movem-se para outros locais e se reduzem até quase desaparecerem. Diversos destes espécimes esféricos do nível do solo também possuem hastes ou partes soltas de suas membranas externas, e estão cercados por pedaços brancos e material similar a esporos macios, que podem consistir em leprose, apontam os cientistas. De acordo com a equipe, estes espécimes não podem descartar completamente minerais, desagregação e forças geológicas desconhecidas, exclusivas de Marte. Contudo, o crescimento, as mudanças de localização e forma, juntamente com a morfologia similar à vida, sustentam a hipótese de que haja vida em Marte, adicionaram. Entretanto, o cientista Jonathan Clark, presidente da Sociedade Marciana da Austrália, adotou um tom de ceticismo e classificou o novo estudo como apenas especulativo. Como geólogo que estuda Marte, a explicação dos fungos não faz sentido. As condições de Marte são tão extremas que não tem como notar os fungos ou qualquer tipo de vida crescendo sob condições de frio e baixa pressão do ar. Não há como sobreviver ou prosperar, afirmou. Enquanto isso, Paul Myers, biólogo da Universidade de Minnesota, demonstrou seu ceticismo, afirmando que alegar que fungos estão surgindo por Marte é uma afirmação extraordinária que precisa de evidências concretas e não apenas uma análise da morfologia fotográfica realizada por um excêntrico que havia afirmado ter visto crânios em Marte. Com a agência Sputnik Brasil, especialista aposta que Bitcoin será dinheiro do futuro por ser complementar ao ouro. James Turk, considerado um guru dos investimentos do GoldMoney.com, destacou em entrevista ao RT os pontos altos e baixos do Bitcoin em comparação ao ouro. Muitos acreditam que as criptomoedas serão o dinheiro do futuro, isso porque o Bitcoin provou ser uma moeda forte de escape, sendo uma forma razoavelmente segura de investimento e de colocar seu poder de compra em algo que é relativamente garantido, afirmou o especialista em entrevista ao canal RT. Na entrevista, Turk ressaltou que Bitcoin e ouro são, na verdade, complementares um ao outro porque os pontos fracos do ouro são a força do Bitcoin e vice-versa. Turk é enfático ao dizer que no passado já diziam que o Bitcoin seria o dinheiro do futuro, e ressaltou: "Eu ainda acredito nisso. O que quero dizer é que você pode segurar ouro na mão, mas não pode fazer isso com o Bitcoin", e ao longo da entrevista comenta que apesar disso o ouro pode ser confiscado, enquanto a criptomoeda não, enfatizando a relação complementar entre ambos. Então, os dois são realmente complementares um ao outro, e se você acha que precisa ter ouro em seu portfólio, e todos deveriam ter como uma proteção, você pode considerar uma criptomoeda, como o Bitcoin, em seu portfólio também, confirma o especialista. Um debate muito atencioso de 2 horas sobre Bitcoin ou ouro entre Michael Saylor e Frank Giustra, apresentado por Daniela Camboni. Muito pensamento provocando insights. Vale a pena assistir. Mas para mim não há debate, eu vejo o Bitcoin e o ouro como complementares, não competitivos. Em suma,
Turquia acredita que o ouro pode dar lastro às criptomoedas e que os bancos centrais estão indo no caminho errado no controle das moedas nacionais, e que isso pode apoiar de alguma maneira a força e estabilidade das criptomoedas no futuro, com a agência Sputnik Brasil. Covid-19, Rio vacina pessoas de 47 anos com comorbidade. Gestantes e puérperas com comorbidade, pessoas com deficiência permanente, síndrome de Down e doença renal crônica a partir de 18 anos podem ir aos postos para receber a primeira dose. A vacinação contra a Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro esta semana segue o escalonamento por gênero e idade, voltada para os grupos prioritários definidos pelo Programa Nacional de Imunização, PNI. Até sábado, serão vacinadas com a primeira dose pessoas com 47 anos. Estão contemplados neste momento as pessoas com comorbidade e guardas municipais diretamente envolvidos nas ações de combate à Covid-19 e de vigilância das medidas de distanciamento social. O calendário segunda-feira, 10 mulheres com 49 anos, terça-feira, 11 homens com 49 anos, quarta-feira, 12 mulheres com 48 anos, quinta-feira, 13 homens com 48 anos, sexta-feira, 14 mulheres com 47 anos, sábado, 15 homens com 47 anos. Gestantes e puérperas com comorbidade, pessoas com deficiência permanente, síndrome de Down e doença renal crônica a partir de 18 anos podem comparecer aos postos em qualquer dia para receber a primeira dose. O calendário para trabalhadores da saúde avançou para profissionais com menos de 35 anos. Esse grupo contempla médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares. Até o sábado passado, 8, a cidade havia aplicado a primeira dose em 1.654.584 pessoas, o que corresponde a 24,5% da população. Segunda dose da Coronavac para quem tomou a primeira dose da Coronavac, a segunda será destinada hoje, 10, e quarta-feira, 12, aos idosos acamados e aqueles com mais de 66 anos. Na quinta-feira, 13, devem completar o esquema vacinal os idosos de 65 e 64 anos. Na próxima segunda-feira, 17, é a vez dos idosos de 63, 62 e 61 anos receberem a segunda dose. As demais pessoas que receberam a primeira dose da Coronavac, entre 5 e 9 de abril, devem comparecer aos postos 10 dias após a data marcada em seus comprovantes para a segunda dose. Aqueles que receberam o imunizante entre 10 e 17 de abril devem tomar a segunda dose no dia 17 de maio. Segundo a Prefeitura do Rio, não deve haver adiamento da segunda dose para quem recebeu a primeira após 17 de abril. Grupos profissionais. A Secretaria Municipal de Saúde suspendeu na sexta-feira a vacinação para profissionais de educação, segurança pública, motoristas e cobradores de ônibus, transporte escolar e serviços de limpeza urbana, após ser notificada pelo Ministério Público do Estado, MP. A Prefeitura vai enviar uma nota técnica ao MP para justificar a inclusão desses grupos entre as prioridades, garantindo a capacidade de vacinação.
Com a Agência Brasil chega a 15,19 milhões de casos e 422,3 mil mortes por Covid-19. O número de pessoas recuperadas totalizou 137,14135. Segundo o Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas, foram registrados 1.024 mortes e 38.911 novos casos. Brasil registra, até o momento, 422.340 mortes por Covid-19. Em 24 horas 9 entre sábado e domingo, foram confirmados 1.024 óbitos e 38.911 novos casos. No total, 15.184.790 casos foram diagnosticados no país. O número de pessoas recuperadas totalizou 137.14135. 90,3% do total de infectados pelo novo coronavírus. Existem 3.722 mortes em investigação por equipes de saúde, dados relativos a ontem, porque há casos em que o diagnóstico sobre a causa só sai após o óbito do paciente. Os dados estão no balanço diário do Ministério da Saúde, divulgado no fim da tarde desse domingo, 9. O balanço é elaborado a partir dos dados sobre casos e mortes levantados pelas autoridades locais de saúde. O ranking de estados com mais mortes pela Covid-19 é liderado por São Paulo, 100.799, Rio de Janeiro, 46.427, e Minas Gerais, 36.011. As unidades da federação com menos óbitos são Roraima, 1.546, Amapá, 1.582, e Acre, 1.589. Em relação aos casos confirmados, São Paulo também lidera, com mais de 3 milhões de casos. Minas Gerais, com 1,4 milhão, e Rio Grande do Sul, com pouco mais de 1 milhão de casos, aparecem na sequência. O estado com menos casos de Covid-19 é o Acre, com 79,3 mil, seguido por Roraima, 98,3 mil, e Amapá, 107,7 mil. Em relação à vacinação, foram aplicadas no Brasil 46.516.233 doses de vacinas contra a Covid-19, segundo dados disponíveis no portal Localiza SUS, do Ministério da Saúde. Deste total, 31.522.511 foram vacinadas com a primeira dose e 14.993.722 receberam a segunda. Nesse domingo, 6.127 doses foram aplicadas, com a Agência Brasil. Média de mortes diárias por Covid-19 cai 28% em um mês no país. Dados mostram que nesse domingo a média diária era de 2.100 óbitos, abaixo dos 2.930 de 9 de abril. Em 14 dias, média móvel de mortes caiu 15,8% porque, em 25 de abril, óbitos diários eram 2.495. Número de mortes diárias por Covid-19 no Brasil recuou 28,3% em um mês, de acordo com a média móvel de 7 dias, divulgada pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Os dados mostram que domingo, 9, a média diária estava em 2.100 óbitos, abaixo dos 2.930 de 9 de abril. Em 14 dias, a média móvel de mortes caiu 15,8%, já que,
em 25 de abril, o número de óbitos diários estava em 2.495. O ápice de mortes foi registrado em 12 de abril, 3.124. Desde então, os registros têm apresentado uma trajetória de queda, com algumas altas pontuais. A média de móvel de 7 dias, divulgada pela Fiocruz, é calculada somando-se os registros do dia com os 6 dias anteriores e dividindo o resultado da soma por 7. O número é diferente daquele divulgado pelo Ministério da Saúde, que mostra apenas as ocorrências de um dia específico, com a Agência Brasil. Brasil, 9 dos 27 mortos no Jacarezinho não eram alvo de processos na Justiça. A operação da Polícia Civil na favela do Jacarezinho, que teve 28 mortes, segue rendendo polêmica no Brasil. Nesse domingo, 9, um levantamento revelou que 1/3 dos mortos no tiroteio não tinha nenhuma ação criminal no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ. A polícia contesta este dado, e afirma que todos tinham anotações criminais. O jornal O Estado de S. Paulo procurou processos criminais, de tribunal de júri e recursos em segunda instância, e não encontrou nenhuma acusação nos nomes de Cleiton da Silva Freitas de Lima, Natan Oliveira de Almeida, Rei Barreiros de Araújo, Luiz Augusto Oliveira de Farias, Marlon Santana de Araújo, João Jefferson Mendes Rufino da Silva, Wagner Luiz Magalhães Fagundes, Caio da Silva Figueiredo e Diogo Barbosa Gomes. A operação policial na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio, deixou ao menos 27 pessoas mortas. A ação começou logo cedo, pouco depois das 6 horas, quando moradores já relatavam a presença de helicópteros sobrevoando a região e intensa troca de tiros. Além dos mortos, houve feridos, inclusive dentro da estação de metrô de Triagem, da linha 2. Destes, 27 foram classificados pela polícia como criminosos. A eles se soma o inspetor André Leonardo de Melo Frias, também morto na operação. Acusados de serem traficantes ou ladrões estavam entre a maioria dos 18 mortos com processo criminal. A publicação relata pelo menos 22 acusações de crimes relacionados ao tráfico de drogas, e 14 de roubo. Há ainda alguns casos de receptação e furto e uma acusação de estelionato. Em alguns processos, o mesmo réu responde por vários crimes, por isso a soma de delitos é maior do que o de mortos com processo. Apenas 3 dos 27 mortos eram alvos de mandados de prisão na operação policial do último dia 6. Eram eles Richard Gabriel da Silva Ferreira, Isaac Pinheiro de Oliveira e Rômulo Oliveira Lúcio, com agência Sputnik Brasil. Titio vai te dar doces, diz doméstica em ação contra Samuel Clay. Em ação já rejeitada em 2 instâncias, fundador das Casas Bahia é acusado de estupro. A doméstica Nayara, nome fictício, 37, é autora de uma ação por danos morais e materiais contra o espólio de Samuel Clay, que morreu aos 91 anos em 2014. 2 anos antes, ela se juntou a um grupo de jovens para entrar na justiça em busca de reparação, ao alegarem terem sido vítimas de abuso e exploração sexual na infância e adolescência por parte do empresário. Por 2 vezes, a Justiça já considerou improcedente a ação da doméstica. Ela diz que, aos 11 anos, teria sido apresentada por uma prima também adolescente ao tio das Casas Bahia. Com o cabelo preso em um rabo de cavalo, nariz arrebitado e de moletom,
ela aparenta menos idade, atrativo que, segundo ela, a fez uma das favoritas do rei de varejo em sua pré-adolescência. Moradora de São Vicente, na Baixada Santista, casada e mãe de 2 filhos, um de 23 e outro de 2 anos, ela concordou em falar com a Folha, apresentando-se como Nayara publicamente para proteger sua identidade. Só meu marido sabe de tudo. É um passado que eu não queria relembrar. Criança sempre sonha com tudo, um celular, um tênis, uma roupa bonita nova, passear. Novidades que nunca tinha tido, como andar de lancha, de helicóptero. Isso era legal. A minha mãe trabalhava como doméstica e eu e meus 5 irmãos fomos criados pelos meus avós. Minha avó recebia o pagamento da aposentadoria em São Caetano do Sul, onde moravam outros parentes. Eu ficava feliz quando ia com ela para a casa da minha tia e das minhas primas. Elas já frequentavam as Casas Bahia no centro e contavam as histórias. Um dia, me chamavam para ir junto. O que eu mais queria era uma bicicleta. E foi por aí que ele me pegou. Elas falaram, vamos lá que o tio das Casas Bahia te dá. Foi assim que conheci Samuel Clay. Um taxista foi buscar a gente num lugar combinado. Eu tinha 11 anos. A mais nova tinha 10 e a mais velha, 16. Era ela que ia levando as menores. Quando chegava lá, uma mulher induzia-se a gente até um escritório, onde tinha um quartinho reservado, com uma maca no fundo. Tinha também bonecas, brinquedos. Parecia uma brinquedoteca. Ele falou para mim, o titio vai dar para você a bicicleta. Minha prima tinha falado para ele o que eu queria. Daqui a pouco, ele entrou com uma bique roxa com cestinha. Pequena. Do meu tamanho. Fiquei super feliz. Eu me assustei quando vi que era um velho. Mas ele tinha uma lábia grande para seduzir as crianças. Vem cá, o titio vai te dar um doce, ele dizia. Só não sabia direito o que ele ia fazer depois. Até que o velho pediu pra gente mostrar o corpo. Achei estranho, mas acabei fazendo. Tava todo mundo rindo, brincando. Desde os meus 9 anos, eu tinha um corpinho de moça. Menstruei nessa idade. Já tinha peitinho. O tio cresceu o olho. Ele escolhia as meninas que queria. Não era qualquer criança. Tinha filas. Depois de ir no escritório, ele escolhia as preferidas, que eram convidadas para as festas na casa dele no Guarujá e em Angra. Cheguei a ir em 3 festas. Ele não gostava de meninas que tivessem cicatrizes ou manchas, dizia que tinha nojo. Pegava as perfeitas. Também era muito racista. Não gostava de negras. Eu tinha cabelos encaracolados. Ele falava, seus cachinhos parecem cabelo de anjo. Passava a mão nos meus cabelos. Pediu para ver meus peitos, para eu tirar a roupa. Era horrível. Saí das Casas Bahia com minha bicicleta, que coube no porta-malas do táxi. A gente enrolava os adultos dizendo que ia tomar um sorvete. Capital e Baixada Fluminense mantém alto risco de transmissão da Covid. As taxas de ocupação de leitos para Covid-19 no estado, na sexta-feira, 7, foram 85,6% para leitos de UTI e 61% para leitos de enfermaria. Estado do Rio de Janeiro permaneceu na zona de risco moderado, bandeira laranja, para a transmissão da Covid-19,
segundo a 29ª edição do Mapa de Risco, divulgada ontem, 7, pela Secretaria de Estado de Saúde, SES. Apesar disso, continuam com risco alto, bandeira vermelha, a capital, a Baixada Fluminense, Baía da Ilha Grande, região serrana e noroeste fluminense. A análise compara a semana epidemiológica 16, 18 a 24 de abril, com a 14, 4 a 10 de abril, de 2021 e classifica na bandeira laranja as regiões Centro-Sul, Metropolitana Segunda, Leste Fluminense, Litorânea, Norte e Médio Paraíba. Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa, risco muito alto, vermelha, risco alto, laranja, risco moderado, amarela, risco baixo, e verde, risco muito baixo. A classificação considera um sistema de pontos que avalia a taxa de ocupação de leitos para Covid-19, a previsão de esgotamento de leitos de UTI, a variação dos números de casos e óbitos, o percentual de testes positivos para diagnóstico de Covid-19. Segundo a SES, o Rio de Janeiro teve queda de 31% no número de óbitos, e as internações por síndrome respiratória aguda grave, SRAG, caíram 32% na comparação entre as semanas epidemiológicas analisadas. As taxas de ocupação de leitos para Covid-19 no estado, na sexta-feira, 7, foram 85,6% para leitos de UTI e 61% para leitos de enfermaria. Nas regiões com bandeira laranja, o Estado determina a proibição de qualquer evento de aglomeração, conforme avaliação local, a adoção de distanciamento social no ambiente de trabalho, conforme avaliação local, avaliar a suspensão de atividades econômicas não essenciais, com limite de acesso e tempo de uso dos clientes, conforme o risco no território, avaliar a adequação de horários diferenciados nos setores econômicos para reduzir aglomeração nos sistemas de transporte público. Já nas áreas de bandeira vermelha, somar-se às determinações anteriores, suspender as atividades econômicas não essenciais definidas pelo território, avaliando cada uma delas, e definir horários diferenciados nos setores econômicos para reduzir aglomeração nos sistemas de transportes públicos. A SES chama a atenção para a confirmação de que há uma nova variante do novo coronavírus em circulação no estado do Rio de Janeiro. A nova cepa surgiu a partir de uma mutação ocorrida na linhagem P1, que é a de maior frequência, 91,49%, no estado. Chamada P1.2, a variante foi identificada em 5,85% das 376 amostras submetidas à segunda etapa do sequenciamento realizado pela SES em parceria com o Laboratório Nacional de Computação Científica, do Laboratório de Virologia Molecular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Laboratório Central de Saúde Pública Noel-Nuteus, LACEN, da Fundação Oswaldo Cruz e da Secretaria Municipal de Saúde do Rio. Até o momento, não se pode avaliar se a nova variante é mais transmissível ou letal, informa a Secretaria, com a agência brasileira.